Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bom? Espero que sim, estejam saudáveis. Vamos trabalhar hoje nova ordem mundial, a ordem da globalização. Ah, Paquito, é a mesma coisa? Não. Mas quase, né? Digamos que a nova ordem mundial ela se estabelece após os anos 90 e a globalização seja mais antiga que isso. Vamos ver um breve histórico desse processo? Depois eu faço uma distinção também mais específica sobre essa diferenciação, tá bom? Bora trabalhar então, lindezas! Vamos trabalhar então a lógica do que a gente conhece como globalização na história. Basicamente, a gente pode pensar a globalização como uma quebra de paradigmas, como uma mudança na forma do homem utilizar e se relacionar com o espaço. Através de desenvolvimentos de conhecimento, técnicas e tecnologia, o homem passou a utilizar o espaço de forma diferente em momentos diferentes da nossa história. Eu poderia buscar exemplos muito antigos, na Idade dos Metais, por exemplo, em que o homem passa a utilizar o espaço de maneira sedentária. Ou ainda, buscar a lógica imperial das grandes nações, dos grandes impérios, Roma, Macedônia, Babilônia, Egito. Ou eu poderia permanecer em algo muito mais palpável e mais próximo às nossas características ditas modernas. Eu posso partir ali da Idade Média, pensando na mudança de paradigma espacial a partir do avanço da tecnologia de navegação. E aqui eu quero deixar claro uma diferenciação entre dois conceitos. O conceito mundo eu vou tratar como espaço conhecido, como espaço em que o homem fica confortável, que ele sabe que existe, que ele se relaciona. E terra, com T maiúsculo, como planeta. Os europeus tinham uma terra pequena e um mundo grande, porém com limitações. Por que o mundo era grande? Porque a forma de se locomover no espaço era muito dificultosa. Porque a tecnologia não permitia ir para além do horizonte no oceano, era muito perigoso. Para além dos cavalos e carroças. Não existia outra forma de se locomover nesse espaço. Então, o mundo, o espaço de relação, sobrevivência e conhecimento era muito grande na visão europeia porque era difícil atingir os seus extremos, mas os extremos existiam. Como a gente vê aí no mapa, a Europa dominou o seu espaço e o sul da Ásia, ali onde tem a Índia, e o norte da África. Este era o mundo conhecido, e ele se coincidia com o que era o planeta, na visão dos europeus. O planeta tinha esses limites, que hoje sabemos que é muito reduzido, porque de fato o planeta tem. Mas o mundo era muito difícil de ser alcançado pelas tecnologias que tinham. Claro que isso muda conforme muda o paradigma tecnológico. Quando Portugal inventa as caravelas, adota as caravelas, ele faz as barreiras dos oceanos caírem. Navegar além do horizonte já era, não digo fácil, mas seguro até certo ponto. Era realidade. Isso fez com que a África crescesse. Isso fez com que a América fosse descoberta ou invadida, a Oceania também. Quer dizer que o planeta tornou-se, num primeiro momento, maior e completo. Entretanto, o mundo europeu também sofreu transformações. Num primeiro momento, o mundo parece crescer, mas como a tecnologia e as distâncias são superadas, o mundo se torna acessível. E nesse sentido, a lógica é que o mundo conhecido, apesar de ter
crescido enquanto planeta, ele se torna cada vez mais acessível à medida em que há uma evolução nas tecnologias de transporte e, portanto, é como se ele encolhesse. Tem uma música de um maravilhoso artista brasileiro, Gilberto Gil, que poderia ser tratada em uma tese de mestrado sobre a supressão do espaço e o processo de globalização. Ela se chama Parabólica Mará. A gente vai analisá-la daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco mais sobre essa relação mundo-planeta. Historicamente, temos alguns entraves à tecnologia e a essa mundialização, que é parte desse processo de globalização, essa interação mundial. As guerras sempre foram limitantes. A Primeira Guerra, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, você sempre tem interrupções, freios nesse processo de intensificação do espaço. E obviamente que este momento em que nós estamos vivendo será lembrado no futuro como mais um dos processos de limitação à globalização. Vejam, nós estamos em meio à epidemia do coronavírus. As relações globais cessaram. Não para sempre. Mas a gente vê aviões no chão, a gente não vê fluxo de pessoas entre países, sequer fluxo de pessoas entre estados. Notícias pulam o tempo todo de gente que não tem acesso à sua casa, ao seu país, porque não existe mais estes links, estas conexões, uma vez que nós temos uma epidemia que tem que ser barrada. É um freio à integração espacial e à conectividade dos lugares. É um freio à globalização. Então a globalização sofreu esses freios. Digamos que a Guerra Fria foi um grande e longínquo freio, porque ao mesmo tempo que dividiu o mundo em ordem bipolar, e a gente viu isso num vídeo anterior lá no nosso canal, basicamente separou o mundo entre capitalistas vinculados aos Estados Unidos e socialistas vinculados aos soviéticos. E esta limitação acabou criando uma barreira de integração, que só foi superada com a queda do Muro de Berlim e com a fragmentação da União Soviética. E ali, o que a gente chama de globalização mostrou mais a sua cara. Então, neste momento nós temos novamente um processo galopante de integração mundial que a gente chama de mundialização. Nós temos aí uma retomada desta característica de superação do espaço, de integração global, seja em todos os seus níveis, seja nos níveis de conexão entre pessoas, de conexão entre informações, de vínculos econômicos, de mercado. A gente vai analisar todos os aspectos da globalização. E a partir de 91 nós temos o que a gente chama de nova ordem mundial. Como a gente se organiza a partir deste processo de globalização. Como os países passam a agir nesse novo cenário. E é sobre isso que a gente começa a estudar. Após, então, a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, qual seria a realidade do mundo? Estamos falando de anos 90, 30 anos atrás. Havia uma dúvida. Será que os americanos exerceriam unipolaridade político-militar? Controlariam a ONU? Mandariam no espaço global sem a antítese soviética? E como ficaria a economia? Será que eles seriam a única economia ou haveria multipolaridade econômica? Porque a gente via subir e crescer o poder de economias como a Alemanha, o Japão, nos anos 2000 a China. E a tendência de quebra de barreiras alfandegárias, de impostos entre países, seria distorcida pelo surgimento dos blocos econômicos que nos anos 90 começavam a surgir? Eram muitas perguntas. Havia a tendência da homogeneização cultural, música, cinema, vestimentas, alimentação. Será que todos nós seríamos ocidentalizados aos moldes do American Way of Life?
do modelo de vida norte-americano? Seríamos controlados culturalmente? Qual seria o caminho que o mundo tomaria? Essas eram grandes dúvidas. E a gente vai analisar um pouco destes caminhos. Só que antes de ir além, eu quero falar um pouco mais sobre essa ruptura de paradigma entre o local e o global. Entre o conhecimento do espaço, o seu mundo, no sentido de espaço habitado, de espaço de convivência, e a ideia de planeta, de Terra, de planeta Terra. Para depois retomar essa história de como o capitalismo se organizou então. Então vamos para a música do Gilberto Gil que eu tinha comentado agora há pouco com vocês. Parabole Camará. Antes o mundo era pequeno. O mundo europeu conhecido era pequeno, era reduzido, tinha fronteiras muito estabelecidas. E a Terra, planeta, era grande. Era difícil sair da Europa e ir para a Ásia, porque não tinha tecnologia. E hoje temos tecnologia de transportes. Hoje o mundo conhecido é muito grande. Nós sabemos que existe Ilhas Fiji, nós sabemos que existe Japão, nós sabemos o que acontece lá. O mundo é muito grande, o mundo conhecido que pode ser vivido é muito grande. E a Terra, planeta, não é mais inacessível como era antes. Então ela diminui. Hoje a Terra é pequena. Qual é o tamanho da Terra? O tamanho de uma antena parabólica. A antena parabólica é aquela antena que a gente põe em cima de casa para receber a transmissão de satélites. Quando Gil escreveu esta música, era a nossa grande conectividade com o mundo. Mal sabia ele que vinha uma conectividade sem igual. Aliás, ele sabia, ele faz uma outra música, tempos depois, chamada Pela Internet, que vai falar da onda luminosa, né, do mundo se conectando via fibra ótica. Mas aqui ele coloca uma coisa maravilhosa. Ele fala do tamanho da antena parabólica Camará. Se a antena parabólica era a maneira de se conectar com o mundo, receber o mundo, o Camará é um termo que está nas rodas de capoeira. É o cumprimento ao outro, ao amigo, ao local, ao indivíduo que é irmão. Então aqui a gente vê a antagonização e ao mesmo tempo a complementariedade entre o que é recebido do mundo, o que é global, e o que é enviado para o mundo, o que é local, o que é camará, o que é nosso, o que é brazuca. E o mundo dá volta, camará. Antes longe era distante mesmo. Imagina, até 100 anos atrás, ir de uma cidade para outra era muito complicado. Imagina há 400 anos atrás. Há 500 anos atrás. Era perto, na noção de perto, aquele perto mineiro. É pertinho, sabe Minas? Pertinho. Só é perto porque dá para ir em Minas, né? Porque perto mesmo não é. Logo ali, ó, de frente. Mano, quando o mineiro falar para você que é logo ali de frente, ah, Jesus, se prepara. E o horizonte acaba, né? É logo ali de frente, mas o horizonte vai embora, porque você vai e anda até o horizonte acabar e continua, e continua. Hoje, lá atrás dos montes, sabe aquelas montanhas lá? Lá atrás dos montes, é dentro de casa, camará. É tão fácil ir com carro, com avião, com helicóptero, ou seja, virtualmente com informação, que aquilo que é longe agora é dentro de casa. Olha nós aqui. Estamos uns dentro das casas dos outros neste momento de quarentena. Gente, o mundo dá volta. Para o mineiro, quando ele falar agora é pertinho mesmo, é logo ali. Porque agora vamos pela onda luminosa. De jangada, com a tecnologia da jangada como transporte, leva uma eternidade.
E aí inventamos o barco à vela, Saveiro. Leva uma encarnação para ir da Europa na América. Uma vida inteira. E de avião? No máximo o tempo de uma saudade. E pela onda luminosa que aparece aí? Pela fibra ótica? O tempo de um raio. E aí ele fala, o tempo que levava a Rosa para arrumar o balaio quando sentia que o balaio ia escorregar. Quem é a Rosa? Uma mulher maravilhosa que, por conta da sociedade, era lavadeira e que carregava a roupa num cesto na sua cabeça. Ou era vendedora de acarajé na Bahia, levava um cesto com os acarajés na cabeça. E quando ela sentia que o balaio ia escorregar, ela era rápida como um raio. Pá, arrumava, rapidão. A onda luminosa é assim. Nós nos conectamos. Eu estou gravando um vídeo que vai ficar por muitos anos. Ele é atemporal. Claro que depois eu vou ter que fazer ajustes e atualizações. Mas para esse vídeo, para essa nossa conversa, não tem ontem, é sempre hoje. O tempo, ele não está preso, ele continua acontecendo, mas ele também não foge. Nós superamos o espaço e o tempo. É genial! Gilberto Gil, lindo, genial, maravilhoso. Vivemos um período do capitalismo. O capitalismo já foi mercantilismo lá na origem das navegações. Tem como principais nações Portugal, Espanha e Inglaterra. Ele já se tornou liberal no século XVIII, com as teorias de Adam Smith e Davi Ricardo. E ele se tornou liberal no momento em que a indústria começava a tomar espaço do mercantilismo. O liberalismo ele é parte do capitalismo industrial do século XVIII e XIX. O capitalismo se transforma em financeiro no início do século XX nas obras tanto do Keynes quanto da Joan Robson. Pensadores de um capitalismo que é industrial, produtor em massa, monopolista e que num dado momento pós-crise de 29 se torna um capitalismo de dinheiro, de trocas bancárias. E hoje, após a terceira e durante a quarta revolução industrial, nós temos o neoliberalismo como uma retomada do liberalismo através das obras de Alexander Houston, que é exatamente quem cria o termo neoliberalismo em 1938, e um dos principais autores, o norte-americano, criador da escola de Chicago, Milton Friedman. Quem quer ser neoliberal vai estudar esses caras, não vai ler Olavo de Carvalho, que não entende nada disso. É estes caras que você tem que estudar para se dizer neoliberal. Vai lê-los, vai estudá-los. Eu já li. Os dois. Nós somos um planeta que quer romper amarras, quer romper barreiras. Por isso o neoliberalismo ganha corpo neste momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente pós-Guerra Fria, que isso cresce demais a partir dos anos 90. Somos capitalismo informacional globalizado. Estamos vivendo este momento da nossa história. A globalização é um momento da existência humana e a existência humana hoje é vinculada às suas regras e estruturas econômicas, sociais, culturais, capitalistas. Então a globalização é o momento atual do capitalismo informacional. Beleza? É só isso que é a globalização? Não, vamos definir esse tema de maneira um pouco mais clássica, né? Porque globalização e capitalismo são elementos complementares.
A globalização é este processo de integração mundial. É esse processo de supressão da barreira do espaço-tempo. Mas também é o processo de liberalização das economias, também é o processo de mundialização mercadológica, também é o processo de mundialização do sistema financeiro. Tudo isso é globalização. A globalização é a mundialização das relações humanas. E essas só acontecem porque houve desenvolvimento técnico-científico nos transportes e telecomunicações que eliminaram as barreiras do espaço-tempo. Isto é globalização. E a gente vai começar a estudar aqui teorias da globalização de um dos meus mais maravilhosos professores, ali na Unicamp, que escreveu Teorias da Globalização. Otávio Yanni. Gênio. Basicamente, também vamos usar a noção de mundialização e de vinculação dos espaços a partir do Ottaviani, pensando também o maravilhoso geógrafo brasileiro Milton Santos, que pensava o seguinte: para se dar a conexão você precisa de fixos. Quem são os elementos fixos? São as infraestruturas, rodovias, ferrovias, fibras óticas, sistemas de satélite, por onde o que é fluido, o que é fluxo, pode percorrer e conectar indivíduos. Então a gente vê aí dois mapas: as conexões fixas das rotas de avião e as conexões fixas das fibras óticas, que mostram para a gente os caminhos pelos quais os seres humanos e as mercadorias que andam de avião percorrem e as informações e os seres humanos virtualmente percorrem, criando as redes de contato de transporte e as redes de comunicação. Os elementos fixos são a infraestrutura. Os fluxos são exatamente as informações e tudo que é fluido que percorre este caminho fixo para conectar os indivíduos. Tá aí. Fixos igual rodovias, ferrovias, redes de fibra ótica, aeroportos, portos, redes de cabeamento elétrico. E fluxos, ações que se deslocam sobre os fixos ou a partir dos fixos. O comércio, o turismo, as migrações, a produção industrial, as telecomunicações. Tudo isso linka os indivíduos. Tudo isso conecta os indivíduos. Tudo isso faz dos indivíduos seres que não estão mais contidos no seu espaço local, mas que estão conectados em termos globais. É o global e o local se interrelacionando através desses elementos fixos e dos fluxos gerados dentro deles. O professor Milton Santos ainda vai trazer para a gente umas teorias maravilhosas sobre globalização. As transformações da globalização são historicamente impostas, enquanto a humanidade rompe as limitações do espaço e tempo. E aí nós temos, dentro das teorias da globalização do Ottaviani e do Milton Santos, que analisar estes conceitos: mundialização econômica, mercado global, produção descentralizada, sistema financeiro, cultura global de massa, infovia, cidadão mundo, aldeia global. O que a gente pode pensar sobre cada um desses conceitos segundo o livro do Ottaviani? Mundialização econômica. Nós temos uma economia vinculada entre nações que necessariamente estão interligadas. Quando uma economia cai, as demais também, como se fosse um conjunto de pedras de dominó colocadas lado a lado, caem junto. A gente viu isso em 2008, nós estamos vendo isso agora em 2020. Nós vimos isso antes em 1929. Basicamente, as economias estão interligadas, interrelacionadas, porque o sistema financeiro, que é grande base do nosso sistema capitalista hoje, também está integrado, também é internacionalizado. As bolsas de valores, que são os grandes mercados de comercialização de empresas, produtos e mercadorias, elas reagem em tempo real a questões que são globais.
crise nos Estados Unidos, cai as bolsas de todo o planeta. E, obviamente, o que isso leva? Leva a um desaquecimento econômico, leva a demissões em massa, leva a retenção de capital nas mãos dos ricos. Bom, não quer dizer que quando o capitalismo tem sucesso, os ricos também não retêm o capital. Quer dizer, olha que loucura, né? O capital é retido na bonança e é retido no caos. Porque o objetivo é a retenção de capital. O mercado é global. A gente pode comprar qualquer coisa que é produzido no mundo, né? O Brasil vende produtos para o mundo e compra produtos para o mundo. Eu posso comprar um celular coreano, chinês, norte-americano. Eu posso comprar um chinelo brasileiro no Japão. Então, basicamente, eu tenho aí a noção de mercado global, de que tudo pode ser produzido e vendido no espaço do mundo. Aliás, a produção pode ser descentralizada, né? Eu tenho a Nike sendo administrada nos Estados Unidos, mas as suas áreas de produção espalhadas pelo mundo, principalmente no Sudeste Asiático. Porque vão buscar lá mão de obra barata, vão buscar lá incentivos fiscais, vão buscar oportunidades de produção com baixo custo. E como os transportes são eficientes, eles podem produzir lá e espalhar os produtos pelo mundo inteiro. E o mundo quer consumir, porque a gente aprendeu, através de uma massificação cultural, a escola de Frankfurt, do Adorno e Horkheimer estudam muito bem isso, na sociologia, a gente aprendeu a consumir em massa. A gente aprendeu que usar isto é bom, que não usar aquilo é ruim. Então a gente precisa comprar o que é produzido. E a gente tem acesso a um fluxo de informações culturais que nos bombardeiam cada vez mais, ainda mais agora com os fixos tão proeminentes e interligantes nos espaços globais, que geram fluxos praticamente em estado real, em estado momentâneo de acontecimentos. A infovia nos bombardeia com informações e com modelos, gostos culturais, ideias de consumo. Vemos pessoas que a gente não conhece, mas tem como íntimas, oferecer produtos para a gente o tempo todo. É o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, da Gisele Bündchen. É o caso da Lady Gaga, do George Clooney, que aparecem em todas as mídias para nos oferecer produtos. É como se nós conhecêssemos eles, de tão íntimos que eles estão, porque eles estão dentro das nossas casas. Os acontecimentos globais, eles simplesmente se estabelecem como algo que se vivencia concomitantemente ao que está ocorrendo, ao mesmo tempo do que está ocorrendo, só que se vivencia de casa. A gente assustou quando vimos o World Trade Center em 2001 cair, televisionado, ao vivo. E a gente vê o pronunciamento, seja do presidente do Brasil, seja do presidente dos Estados Unidos, seja da rainha da Inglaterra, acontecendo ao vivo. E a gente vive agora, neste momento, lives dos principais artistas que estão nas suas casas tocando, e a gente está aqui, ao mesmo tempo, assistindo e podendo conversar com eles pelos chats. Vivemos a aldeia global. Essa coisa de viver no mesmo espaço, nos conectando intimamente, mesmo que à distância. Olha só a globalização se estabelecendo e fechando o cerco à nossa volta. Tudo por conta da ruptura das limitações de espaço e tempo gerados pelo avanço das tecnologias, tanto de conexão de transportes como telecomunicações. A cultura de massa se estabelece como um modelo de gosto e consumo, nos leva ao hiperconsumo, nos leva a desejar coisas que nós não desejaríamos se não tivéssemos aprendido que aquilo é bom. Por que eu devo comprar todo ano o iPhone do momento? Porque nós sabemos que se nós não tivermos os últimos, nós não estaremos inseridos nessa elite global
então a gente precisa comprar. E as empresas sabem que a gente precisa sempre estar atualizado, então elas programam os seus lançamentos para que sempre o nosso fique obsoleto. A gente chama de obsolescência programada, quando o aparelho quebra em pouco tempo e você é obrigado a comprar outro, e perceptiva, quando ele nem quebra, mas você é obrigado a comprar outro porque você está ficando ultrapassado. E aí levanta-se o grande dilema entre temos que consumir constantemente, mas e o meio ambiente? Quer dizer, são conceitos que estão vinculados à globalização, à nossa noção de cultura global, ao nosso consumo globalizado, à nossa produção de massa. Tudo isso está extremamente vinculado e tudo isso é também acelerado, produto do meio em que vivemos globalizado. E aí chegamos a Milton Santos. Será que o que é global insere a todos igualmente? A promessa é que sim, que todos temos acesso à modernidade, temos acesso ao que é global, todos seremos incluídos economicamente, todos temos que ser felizes no consumo, e o mundo é o nosso palco. Essa é a grande fábula. É Milton Santos nos dizendo, olha, o mundo nos vende isso. Só que ao mesmo tempo que eu estou vendo aquele youtuber postando como a vida dele é maravilhosa, eu estou vendo isso do meu barraco. E se eu estiver vendo, quer dizer que pelo menos incluso digitalmente eu estou, porque a verdade é que a globalização é perversa. Nem todos serão inseridos, nem todos os países serão produtores de tecnologia. Eu fiz uma aula sobre divisão internacional do trabalho, também está lá no nosso espaço, no nosso canal. Nem todos os países do mundo produzirão tecnologia, alguns terão que produzir alimentos, e esses vão ser muito mal pagos por essa produção que o mundo precisa. Assim como nem todos os seres humanos estarão incluídos em tarefas que lhes darão um conforto num modelo de vida digno. Alguns terão que fazer o subtrabalho, o subemprego, e estes ganharão muito pouco. Não terão como estar incluídos tecnologicamente porque não têm capital para isso, não poderão consumir como o que seria minimamente digno, não estão incluídos economicamente, não estão incluídos tecnologicamente, não estão incluídos no consumo, são cidadãos, portanto, e muitas vezes são sub-humanos, são subdesenvolvidos. A globalização como fábula não inclui a todos igualmente, ela vira globalização enquanto perversidade. Essa é a grande contribuição do Milton Santos nesta questão. Leva a gente a pensar. Eis aí duas charges que nos traz exatamente essa discussão. Na festa da globalização e da inclusão econômica, a divisão internacional do trabalho faz com que alguns, ou a grande maioria dos seres humanos, ou não estejam convidados, ou sejam operários nessa festa. Mão de obra. Temos que entrar pela entrada de serviço. A festa é para aqueles que foram escolhidos pelo grande Deus do espaço global, o capital, e que rezam para ele o tempo todo. É a nossa segunda charge. O capital é o grande Deus do capitalismo. É o grande senhor do capitalismo. Ele escolheu alguns que tiveram sucesso, é bem verdade. Mas quanta gente talentosa não teve sucesso? Seja porque não teve oportunidades ou porque realmente não teve competência em pegar o barco na hora certa. Vamos levar a ideia de mérito, em consideração. Alguns acreditam nele. Então não teve mérito para ser rico porque perdeu o barco da oportunidade. Tudo bem, mas ainda assim, a verdade é que existem aqueles que estão incluídos e aqueles que não estão, independente se não estão por culpa própria ou não. Este é o mundo que nós temos. O mundo global não inclui a todos. A globalização traz
a mundialização da economia. Há uma fragmentação produtiva e a produção foi descentralizada entre territórios e continentes. Há uma exigência cada vez maior dos estados, enquanto estruturas de governo, enquanto elementos de controle da sociedade, se desaparelhem. É o que a gente vê o tempo todo quando a gente liga a TV neste momento histórico do Brasil. Nosso ministro da Economia agora é o Guedes. E ele segue a cartilha neoliberal da Escola de Chicago, do Milton Friedman. E a ideia de desaparelhar o Estado, de privatizar tudo, de simplesmente acabar com quaisquer patrocínios sociais que o Estado faça, é uma defesa do atual momento do capitalismo. A grande pergunta é: será que todos os países propõem isso? Será que todos os países falam em vamos vender tudo que é estatal, vamos desaparelhar o Estado, vamos flexibilizar as leis sociais, vamos eliminar a cobrança de impostos? Será que todo mundo pensa de igual forma? O capital quer isso. O capital, à medida em que não há barreiras e não há limites e que tudo está à venda, ele quer. Vejam, o capital em 1950, mundial, o fluxo de capitais era de 61 bilhões, hoje é de 9 trilhões. Hoje não, em 2000, há 20 anos atrás. Mas por que países tendem a ser keynesianos, protecionistas? Apesar do discurso liberal que propõe para o mundo, falam American First. O Brasil está se tornando cada vez mais liberal. Os americanos falam, isso Brasil, o caminho é esse. Mas os americanos estão cada vez mais protecionistas, estão brigando com a China. Um exemplo, a briga entre Google. Aliás, a Google está no meio, né? Ela não está brigando, ela é parte do processo entre Huawei, Apple e governo americano, que defende as empresas americanas contra a grande empresa de tecnologia Huawei chinesa. A briga entre China e Estados Unidos, a briga comercial e mercantil, leva os americanos a serem protecionistas cada vez mais. Mas eles, de certa maneira, propõem, e a gente com este governo aceita e fala, é o caminho. E de repente vamos ver o que acontece daqui 20 anos. A verdade é que o Chile começou este mesmo caminho há 20 anos atrás e agora estava com um monte de protestos porque os caras não têm educação, saúde, não têm o que comer, a população pobre e miserável se multiplicou, enquanto os ricos ficaram mais ricos. É uma verdade, vai estudar o Chile. O modelo funcionou, cresceram demais, mas o capital cresceu, a sociedade não. A classe média se achatou. E o que a gente começa a ver no Brasil? Seja por culpa do PT, seja por culpa dos governos que vieram depois do PT. Ou culpa de todos eles. Nós vemos o achatamento das classes médias. Nós vemos o distanciamento cada vez maior entre ricos e pobres. Isso é uma prática de um país neoliberal. Os americanos também têm este problema, só que eles estão protegendo seus ricos. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos entregando os nossos ricos de bandeja, que, quando inteligentes, conseguem ficar ainda mais ricos, porque o cenário internacional permite que eles vendam suas empresas ou façam acordos que são extremamente vantajosos a eles, mas de qualquer maneira que está pressionando os nossos pobres a ficarem mais pobres. Os americanos são keynesianos e protecionistas, só que eles exigem do mundo que sejam neoliberais para que possam explorar as nossas economias sem quaisquer proteções que nós possamos colocar. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? E aí nós vemos o enfraquecimento dos Estados-nações nessas relações de poder. Quem que é muito mais importante no cenário global? O governo do Brasil? Ou grandes corporações como, por exemplo, a Volkswagen, a Apple, Google?
Os mega investidores vão ser levados em consideração antes dos interesses do Brasil? Certamente. Eles são mais poderosos. Só para vocês terem noção, a Ford, que nem é uma empresa tão grande assim se compararmos com as demais top, mas é uma empresa monstruosamente grande, claro. A Ford tem um PIB maior anual do que o Uruguai. Você acha que na balança de negociação, quem vai ser ouvido primeiro? Ford ou Uruguai? Essa é a pergunta que fica, né? Vamos ver então essa relação de empresas que são maiores do que economias nacionais. Olha aí, a Amazon, muito maior do que a economia de Portugal. 91 bilhões foi o faturamento da Amazon, quanto o PIB de Portugal, 89 bilhões de euros. A Apple, maior do que a economia da Bélgica. O Walmart, maior do que a economia da Espanha. O Santander, maior do que a economia da Colômbia. Vocês acham que Amazon, Walmart, Santander e Apple vão ter menos influência nas decisões globais do que os países só porque são empresas? Então, não funciona assim. No capitalismo, quem manda é o capital. Por isso, os países estão ficando cada vez mais frágeis. E, basicamente, são obrigados a desregulamentar sua economia para que as empresas e os países mais poderosos possam simplesmente explorá-los. Por isso que as corporações, os mega investidores estão muito mais fortalecidos do que os Estados-nações. Os Estados-nações, para tentar se proteger minimamente, criaram nos anos 90 uma lógica de regionalização econômica. Ao mesmo tempo que o mercado se abriu e se tornou global, também criou-se uma metodologia de blocos econômicos para tentar dar mais proteção aos seus espaços comerciais. Para manter investimentos, os países fizeram acordos de abertura econômica, como as empresas e as grandes economias queriam, mas regionalmente, não para o mundo inteiro. Existem ainda alguns pontos de protecionismo em relação a esses blocos e o resto do mundo, mas entre o bloco tem essa proposta de liberalização da economia, de ruptura dos mercados, de abertura dos mercados, de ruptura dos controles alfandegários. E é isso que a gente começa a observar. A gente começa a entender agora que os blocos econômicos são uma reação das nações para garantirem maior presença no cenário econômico mundializado, que é hiperconcorrente e que obriga estas nações a romperem com seus controles, senão não poderiam participar. E para participar fazem isso em grupo. São 3 os tipos de blocos econômicos: as áreas de livre comércio, as uniões aduaneiras e os mercados comuns. E a gente vai analisar esses 3 tipos de blocos para a gente entender esse processo de globalização como um todo. Coloquei aqui para a gente entender a América do Sul. Estão as fronteiras dos países sul-americanos aí. Todos eles, em tese, têm nos seus limites fronteiriços proteção à sua própria economia. Digamos que ninguém pode explorar a economia do outro porque existem barreiras aduaneiras, alfandegárias, ou seja, controle de entrada de produtos. E o produto que cruzar a fronteira tem que pagar impostos. Mas, para participar em bloco e ser mais atraente no meio global, para atrair mais empresas, para atrair mais investimentos, o que os países foram obrigados a fazer? Criar blocos econômicos. Basicamente, o que seria um bloco econômico na América do Sul? Eu não estou dizendo que o Mercosul é assim, eu vou falar do Mercosul depois, mas criar um bloco seria romper as barreiras. Então vamos pegar 4 países. Olha lá, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vamos pegar 5, incluindo o Brasil, 5. Então Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para fazer um comércio aos moldes e exigências internacionais, as fronteiras desses países têm que ser porosas, tem que permitir a passagem de produtos e serviços. Olha como as fronteiras ficam pontilhadas, para que os produtos e para que os serviços
possam migrar de um país para o outro sem pagar impostos. Surge assim uma área de livre comércio. Uma área em que o trânsito de produtos e serviços é livre, sem cobrança de impostos. É um acordo feito entre as nações para que qualquer empresa destas nações possam explorar todo este mercado. E assim nós temos um mercado muito maior do que só o nacional, um mercado muito mais atraente. No caso do Mercosul, o mercado pularia de 200 milhões de habitantes no Brasil para algo em torno de 400 milhões de habitantes, somados todos os países. Olha como o mercado cresce, as empresas ficam felizes, é uma exigência que o mercado global exige, impõe para as economias. Então, há um acordo entre essas nações para que os produtos não tenham impostos entre si. Esse acordo é o acordo de livre comércio. Cada país, se for comercializar com países externos, por exemplo, tá aí, ó, pintei o bloco. Cada país, se for comercializar com países fora do bloco, cobrariam seus impostos. Dentro do bloco não tem impostos para produtos, mas o comércio com países fora tem seus impostos. Por exemplo, a Venezuela teria uma taxa de impostos cobrados para comercializar com outras nações do mundo de 12%, o Brasil 10%, a Argentina 15%. Então, suas regras aduaneiras, suas leis de comércio com países extra-bloco seriam independentes. E isso faria com que os países com as melhores taxas tivessem as maiores oportunidades de comércio com o mundo. Bom, mas se a área de livre comércio pressupõe isso, tudo bem. Agora, há um avanço, um segundo modelo, além da área de livre comércio, um segundo modelo de bloco que soluciona esse problema, é a união aduaneira. O Mercosul é uma união aduaneira. Área de livre comércio, exemplo, o NAFTA, o antigo NAFTA, North American Free Trade Agreement. Que seria hoje o USMCA, UNSCA, que é a sigla de United States, México e Canadá. O NAFTA era uma área de livre comércio. Como eu disse, União Aduaneira, Mercosul. E o que é a União Aduaneira? Tem a mesma coisa, livre circulação de produtos e serviços, mas os países adotam a mesma regra de comércio externo, as mesmas leis para comércio extra-bloco, os mesmos impostos. Assim, torna mais justa a concorrência em termos de cada nação do bloco com o mercado internacional. Isso seria uma união aduaneira. O Mercosul é uma união aduaneira. Apesar de chamar mercado comum, ele é uma união aduaneira. Dá para ampliar estes vínculos? Dá. Vou usar o exemplo desta região ainda, mas que não é o caso. Não aprofundou para além da união aduaneira o Mercosul, tá? Mas se o Mercosul fosse um passo além, como que ficaria? Basicamente, ele deixaria de ser uma união aduaneira, ele é uma união aduaneira e passaria a ser um mercado comum. As fronteiras continuariam porosas para produtos e serviços, mas agregaria pessoas. Livre circulação de pessoas. Mas no Mercosul tem uma lei para isso. Tem, é verdade. Você pode ir de qualquer lugar para qualquer lugar apresentando o RG. As regras aduaneiras seriam as mesmas para o bloco inteiro. O que aumentaria? Aumentaria a ideia de livre circulação de pessoas, a possível a adoção de uma moeda única, cidadania única, legislação comum. É o que a União Europeia conseguiu. É o único mercado comum de fato do planeta. Enquanto o NAFTA é uma área de livre comércio, o Mercosul é uma espécie de união aduaneira, mercado comum é a União Europeia. Então são esses os 3 modelos de blocos econômicos? Sim, são esses os 3 modelos de blocos econômicos. Falando rapidamente deles, então. Basicamente, a União Europeia surge lá na década de 50 do pensamento de 6 países
que buscavam integração. Primeiro surge a CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, entre Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A Itália vê isso como uma solução bacana para o comércio e para a integração do bloco. E aí então a Itália se junta, e em 1956 acontece a reunião de Roma, e basicamente a partir daí surge a Comunidade Econômica Europeia, que vai evoluir para o Mercado Comum Europeu. O primeiro grupo de países que entra neste bloco são os 6, né? Itália, Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Só que o bloco chama atenção. Em 1973 entra a Irlanda e o Reino Unido. Entra a Dinamarca. Eles se rendem ao bloco. Começa então a se construir o mercado comum europeu, e nos anos 80 o mercado comum europeu se estabelece, englobando praticamente a Grécia, e evolui com a inclusão em 86 de Portugal e Espanha. Bom, basicamente nós temos aí a Europa dos 13, que em 1991, no Tratado de Maastricht, com a incorporação da Alemanha Oriental e reunificação com a Alemanha, surge então a União Europeia, a Europa dos 13. E ela evolui. Com o fim do socialismo, nós temos a tendência para ampliação do bloco para o leste europeu. Quem entra imediatamente em 95? Basicamente a Áustria e os escandinavos, Suécia e Finlândia. A Noruega nunca entrou, ok? Basicamente, em 2004, todo o leste europeu praticamente entra. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, todas elas entram. E quem é candidato a entrar depois disso? Romênia, Bulgária, que entram em 2007, mas a Turquia em 2007 não é aceita. Por quê? Porque é um país islâmico e os europeus não querem islâmicos trafegando lá livremente. Porque junto com a União Europeia, eles anexaram um acordo chamado Tratado de Schengen, que é mais antigo do que o Tratado da União Europeia e que leva à livre circulação de pessoas na Europa. A Turquia, para se integrar à União Europeia, teria que participar do Tratado de Schengen com mais liberdade, o que para os europeus não era interessante. Bom, basicamente então, a União Europeia até 2007 fica assim. Agora, este ano, com o Brexit, nós não temos mais o Reino Unido, que sai da União Europeia. Tá? Então este é o atual mapa da União Europeia global. Beleza? Bom, NAFTA ou UNSCA é a área de livre comércio da América do Norte, que se estabelece ali em 1992 por um acordo unilateral em que Estados Unidos e Canadá passam a explorar a economia do México, mas não permite que o México explore diretamente a economia tanto de Canadá quanto Estados Unidos. Foi reeditado há 2 anos atrás pelo atual presidente dos Estados Unidos, que ampliou este acordo para os americanos, deixando os americanos numa posição mais confortável unilateralmente no bloco. NAFTA deixou de se chamar NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou seja, a área de livre comércio da América do Norte, e passou a se chamar USMCA, UNSCA, United States, Mexico, Canadian. Basicamente, a sigla dos principais países componentes. É o principal bloco econômico do planeta, é o mais amplo em termos de negociações. Temos o Mercosul, 5 países são os países membros, Venezuela está afastada por conta da sua condição política, temos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e Venezuela como Estados-membros. Surge em 1994, a Venezuela entra só depois, mas ela é membro permanente como todos os outros. A Bolívia é um país que está tentando entrar no Mercosul, está sendo estudada a entrada dele, mas tem países observadores e associados. Só na América do Sul, as Guianas não participam de maneira direta ou indireta do Mercosul. Um bloco bastante interessante, uma união aduaneira. Olha aqui no Mercosul, o Brasil tem o principal PIB, seguido de Argentina, Venezuela, Uruguai e Paraguai. O Brasil tem 70% de toda a economia do Mercosul.
A ASEAN Pacific Economic Cooperation, a APEC, é uma cooperação econômica entre os países banhados pelo Pacífico. Não é um bloco econômico, mas é uma aliança comercial. Envolve Chile, Peru, envolve o NAFTA, envolve países também asiáticos como Rússia, Japão, Coreia do Sul, China, e envolve países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. O bloco asiático é o ASEAN, formado pelas nações ali do Sudeste Asiático, Associação do Sudeste Asiático, das Nações do Sudeste Asiático. Essa é a sigla. Basicamente, Laos, Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia, Filipinas formam o ASEAN. Um bloco menor que o Mercosul em economia, se não incluir o Plus 3, né? Os 3 associados, que é Japão, Coreia do Sul e China. Aí fica poderoso. Se colocar ainda, então, Índia, Austrália e Nova Zelândia, o bloco fica maior ainda. E aqui tem uma relação em termos de área, população e PIB per capita, né, valores do início do século XXI. Notem que o NAFTA ele tem o maior PIB naquele momento, e ainda é o maior PIB do planeta, a União Europeia em segundo lugar. A ASEAN perde, inclusive, para o Mercosul. Né? O Mercosul teria o PIB do Brasil, que é praticamente o PIB do ASEAN, mais o PIB da Argentina, mais o PIB do Uruguai, Paraguai e Venezuela. Então o PIB seria 4 trilhões de dólares naquele momento histórico. Seria a terceira maior área de influência do globo. Falando em áreas de influência, notem que a área de influência dos Estados Unidos se estende sobre a América Latina e sobre a Europa Ocidental. A área de influência da União Europeia se estende sobre a Europa e sobre parte da África. E a Ásia ela está sob a área de influência da China, né, que se tornou a principal nação do planeta. Tá? Então, nós vemos aí as áreas de influência bem estabelecidas. Ok? Outros 2 organismos são interessantes. O G8, as 8 nações mais ricas do mundo, incluindo Rússia, que não é uma das mais ricas do mundo. São as 7 mais ricas, mais a Rússia, que envolveria, então, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão, Canadá. Seria o G7. Mais a Rússia, que se impôs por sua força bélica. O G7 seria o contraponto do G20, que seria, num primeiro momento, lá no início dos anos 2000, as 20 nações mais ricas dentre as nações mais pobres. Mas houve uma mudança no paradigma do G20 e aí se tornou as 20 nações mais ricas do mundo, que envolve aí, olha só, o G7 mais Turquia mais os membros do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, a África do Sul, envolve também a Argentina, México, envolve a Austrália, envolve a Coreia do Sul e a Arábia Saudita. Aqui está os BRICS, que são os países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia e China, África do Sul. É a sigla BRICS, né? Foi cunhada aí nos anos 2000 para falar os tijolos, as economias emergentes que estavam se impondo no resto do mundo. Né? E daí a sigla as primeiras siglas de cada país. Brasil, Rússia, BR, Índia, BRI, C, China, e Sul-África, S, BRICS. Né? Então esses são os BRICS. Está aqui a economia dos BRICS. O Brasil seria a segunda maior economia dos BRICS. Seria, não é mais, porque o Brasil não está mais na posição de 2009. Nós encolhemos, nós hoje perdemos para a economia da Índia. Tá? Nós demos um grande passo para trás. Tá? Então está aí uma relação entre PIB, posição no ranking global, tamanho, né, das reservas monetárias. O Brasil tinha a pior situação de reservas mesmo em 2009, hoje está pior ainda, quer dizer, melhorou agora com a crise, vai piorar. E para finalizar, a relação entre BRICS e G8, né? Nota como, né, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, cresceram economicamente, né, enquanto os demais países do G8 tiveram um crescimento mais lento, com exceção da China, que não faz parte do G8, mas que teve um crescimento até maior do que os BRICS.
mostrando por que os BRICS foram tão importantes até 2014, quando começaram a ser combatidos veementemente pelo G8. Pelo G7, na verdade, porque a Rússia pertence aos BRICS. Bom, gente, ficamos por aqui. Um grande beijo ao coração de vocês. Uma viagem aí sobre o que é globalização e sobre as estruturas globais mais importantes para o mercado e para a economia moderna. Um grande beijo a todos. Mantenham-se saudáveis. Tchau!